Eu sei que muitas vezes parece que as pessoas têm muita facilidade nos estudos e só a gente tem dificuldade, que só a gente não consegue aprender matéria, que a gente tem muita dificuldade em entender qualquer assunto e tem sempre aquela pessoa que chega na hora da prova e te fala assim: eu não estudei nada, me dá um resumo. Aí você resume pra ela mais ou menos a matéria e ela simplesmente tira 10 na prova, enquanto a gente tira 6, 5, 4 e por aí vai. Então, se você, assim como eu, acredita que muitas vezes, eu não devo ser tão inteligente assim, eu queria me tornar uma pessoa mais estudiosa, porque às vezes parece que eu não sei nada, fica aqui nesse vídeo porque eu vou te ajudar. Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Anne. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou técnica em desenvolvimento de sistemas pela ETEC e atualmente faço faculdade federal em ciência e tecnologia. E se tem uma coisa que já passou muitas vezes na minha vida, que já aconteceu muito, foi eu não me sentir inteligente o suficiente, por parecer que eu me esforço demais e muitas vezes eu não tenho resultado. E hoje eu vim te explicar como que eu me tornei uma pessoa tão estudiosa pra entrar na ETEC, pra depois passar numa faculdade federal. Então eu vim te contar tudo nesse vídeo. Uma das coisas que realmente mudou a minha mentalidade de pensar como eu me tornaria uma pessoa mais estudiosa, como que eu seria uma pessoa mais inteligente, foi que eu comecei a perceber tudo aquilo que as pessoas ao meu redor, que eram inteligentes e estudiosas, faziam. Porque não adianta só a gente ser inteligente se a gente não coloca essa inteligência em prática, e de nada adianta a gente ser estudiosa se a gente realmente não aprender a matéria que a gente está estudando naquele momento. Porque uma coisa é diferente da outra. Você ser muito inteligente não significa que você vai ir bem na prova, e você ser muito estudiosa também não significa que você vai bem na prova. Porque existe uma coisa que acontece bastante com a gente, que é, você sabe toda a matéria, chega na hora da prova, te dá um branco, às vezes você esquece o que você tinha aprendido, às vezes o modo como o professor pergunta não é o modo como você estava estudando e você não sabe responder aquela questão, e tem vezes que é o professor só tentando boicotar a gente mesmo, que ele vai colocar umas perguntas nada a ver com aquilo que ele ensinou, mas tudo bem, isso é pauta para outra coisa. Ponto-chave desse vídeo é, muitas vezes a sua nota não te define, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar que a gente seja uma pessoa mais estudiosa. E a primeira coisa, assim, que fez total diferença na minha vida foi ter um porquê. Quando eu sei exatamente o porquê eu quero ser estudiosa, que eu sei exatamente aonde eu quero chegar com aquilo, fica muito mais fácil de eu sentar e estudar por várias horas seguidas. Então, ter a vontade de ir bem é o que já me ajuda muito nesse ponto. Porque assim, gente, quando eu tava estudando pro Enem, eu não sabia exatamente por onde começar, eu já tinha algumas ferramentas que podiam me ajudar. Eu tenho uma parceria com um cursinho, que é a Sala do Saber, que me ajudou demais a ser aprovada na Faculdade Federal. Então eu tinha ali um plano de estudos, mas muitas vezes a gente tem ali todas as ferramentas que a gente precisa e não sabe por onde começar. Então a primeira coisa é criar um planejamento de estudos para onde você quer chegar. Eu tinha muito claro que eu queria passar numa faculdade federal com a prova do Enem. Então era isso que eu estava fazendo. Eu estava seguindo o cronograma do cursinho e fazendo tudo isso ao meu favor. Então eu tinha a vontade de me sair bem. Eu tinha a vontade de acertar várias questões. Eu fazia por volta ali de 30 a 40 questões, 50 questões por dia quando eu estava estudando para a prova do Enem. Então, assistia a videoaula, fazia a questão, a vontade de ir bem, a vontade de passar em uma faculdade federal para falar que eu fui aprovada, para realmente estudar lá dentro, foi o que fez toda a diferença na minha trajetória. E isso não muda para quando eu estava estudando na ETEC. Foi a mesma coisa que eu utilizei quando eu estudei para ETEC, a mesma coisa que eu utilizei quando eu estava estudando para entrar numa faculdade federal, que me fizeram ser aprovada. E assim, gente, é algo impressionante. Quando a gente tem um porquê, quando a gente quer se sair bem em algo, a gente faz tudo o que a gente pode para poder alcançar, chegar naquele tão sonhado objetivo. Então, a primeira coisa, se você quer se tornar uma pessoa mais estudiosa, é ter um porquê e a vontade de se sair bem. Quando você sabe qual é a prova específica que você vai fazer, quando você sabe qual é a nota específica que você quer alcançar, se torna mais fácil para o seu cérebro entender o quão aquilo é importante para você e como você vai fazer para chegar lá. E isso já leva a gente para o segundo ponto, que é quando você sabe a importância daquilo para você. Então, se você tem um porquê por trás, se você sabe aonde você quer chegar, se você já sabe data, se você sabe como você vai fazer para chegar, você já sabe aonde você quer alcançar essa sua meta, como você vai fazer para alcançar essa meta, e você já sabe a importância disso para sua vida. Então, tudo o que acontece ao longo do seu dia a dia
às vezes vai ser alguma coisa que vai acontecer que vai meio que te impedir de estudar naquele dia, por exemplo, alguma coisa que vai atrasar um pouco o seu cronograma de estudos. Mas, gente, eu, por exemplo, quando acontecia alguma coisa que atrasava o meu cronograma, dava tipo 10 horas da noite e eu ainda tava estudando, porque assim, eu tinha muito claro onde eu queria chegar, eu sabia a importância daquilo pra mim, e eu sabia que eu não podia ficar perdendo tempo sem estudar direito, sem ali colocar a minha saúde em primeiro lugar também, porque senão eu não seria aprovada. Então eu sabia, eu fazia ali 2 redações por semana, eu fazia milhares de questões por semana também, fazia provas antigas, como se eu tivesse no dia do Enem, e foi isso que me fez ser aprovada. Quando você sabe exatamente aquilo que você quer, você tem a ferramenta para isso, fica mais fácil. Por isso também você precisa se cercar de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Se você segue pessoas que querem passar, por exemplo, na prova do Enem, que querem passar pela prova da ETEC, que estão ali estudando todos os dias, que estão, por exemplo, fazendo faculdade que você quer, você fica motivado, você se sente inspirado por aquela pessoa para você sentar e ir lá fazer o que precisa ser feito. Isso foi essencial. Quando eu tava ali na minha época de vestibular, gente, eu só seguia gente que tava fazendo vestibular, eu só seguia gente que tava na mesma coisa que eu. Por quê? Quando você se cerca de pessoas que vão te apoiar ali, te inspirar ao longo do processo, fica mais fácil, porque você não se sente sozinho. Então, muitas vezes, os nossos amigos vão nos ajudar também. Tinham muitos amigos, né, que estavam passando pela mesma jornada que eu, e foi fundamental, porque um ajudava o outro. Você estava desmotivado, você ia lá, falava 5 minutos com seu amigo, e ele falava assim, não, porque eu fiz isso daqui hoje, olha que legal, olha que interessante essa matéria, não, olha minha redação aqui, lê minha redação pra mim. Gente, é algo muito legal, porque um vai ajudando o outro, e consequentemente você vai se sentindo mais motivado pra continuar. E no dia que a gente não tem motivação, a gente senta e vai estudar, porque a gente já sabe que a disciplina é o que move a gente pro próximo nível, é o que faz a gente se tornar realmente essa pessoa estudiosa. Quando você sabe dar a importância daquilo para sua vida, é que tudo muda. E assim, a gente já sabe também que o resultado não vem de uma hora para outra. Então a gente pode testar vários métodos. Então, método de questões, método dos quadradinhos, método de leitura, método por assistir videoaulas. Tem que ver exatamente aquilo que vai funcionar para você da melhor forma. Um dos melhores métodos que eu indico para vocês aqui no canal é o método de quadradinhos, junto com o método de questões. Por quê? Você vai assistir videoaula, que vai ser um estudo passivo, onde você vai estar realmente assistindo, prestando atenção no conteúdo. Depois, o estudo ativo, que vai ser você realmente colocar aquela matéria em prática. Então, fazer várias questões de acordo com aquele assunto que você assistiu a videoaula e assim, conseguir acertar o maior número de questões possíveis e realmente fixar a matéria na sua cabeça, e utilizar o método dos quadradinhos para você fazer ali todo um traqueamento, um rastreamento de tudo aquilo que você está estudando. Se você realmente aprendeu, se você já fez questão, se precisa revisar, o que você precisa fazer de diferente para aquela matéria realmente entrar na sua cabeça e você não esquecer mais. Então, esses 3 métodos aliados são muito bons para você que quer se tornar uma pessoa mais estudiosa, porque assim você já vai estar colocando o método de estudo passivo e ativo em prática, a fim de conseguir atingir os melhores resultados. E aí você pode ir testando métodos variados aí, junto com esses, para ver qual melhor você se encaixa. Ah, eu gosto de assistir videoaula, mas para eu realmente fixar eu preciso fazer um resumo por tópicos, eu preciso fazer um mapa mental, algo mais colorido, menos colorido, porque assim a gente entende exatamente como o nosso cérebro funciona e qual a melhor maneira da gente realmente aprender aquela matéria. Porque não adianta só você ficar sentado lendo um livro, assistindo uma videoaula, se você realmente não fixar aquele conteúdo. Para você ser uma pessoa inteligente, ser uma pessoa estudiosa, você precisa entender e aprender aquilo que você está lendo, assistindo, resolvendo de questão e tantas outras coisas. E a gente precisa realmente adicionar o estudo como algo, um hábito na nossa vida, onde a gente faz diariamente. Começa pouquinho a pouquinho e vai aumentando o seu tempo de estudos para que isso realmente se torne um hábito na sua vida e você pegue gosto pelos estudos. Hoje em dia, claro, eu estudo muitas vezes por obrigação porque tem a faculdade, mas eu também estudo muita coisa por fora da faculdade que não é mais por obrigação, é por realmente gostar de estudar, gostar de estar aprendendo coisas novas. E eu faço isso diariamente, estando com aulas na faculdade, não estando, eu sempre estou aprendendo coisas novas, porque é algo extremamente essencial pra gente. Seja uma língua diferente que você está aprendendo, um idioma diferente, seja algo sobre um assunto específico que você gosta, seja sobre as matérias da escola, por exemplo, seja sobre a Bíblia, qualquer coisa, gente, você começar aprendendo coisas básicas ali e aumentando gradativamente o tempo que você passa aprendendo cada uma dessas coisas, vai te tornar uma pessoa mais interessante, inteligente e ao mesmo tempo estudiosa. Então, crie esse hábito na sua vida, porque ele com certeza
certeza vai valer a pena e vai te levar a lugares que você nunca imaginou, porque o estudo com certeza transforma as nossas vidas e aquilo que a gente estuda, ninguém tira. A gente aprende tudo aquilo que a gente pode da melhor forma possível e consegue usar ao nosso favor em qualquer coisa que acontece na nossa vida. Mesmo que em alguns momentos pareça que você nunca vai usar isso, você magicamente vai descobrir que alguma hora você vai usar. Tem coisa que a gente não usa mesmo, mas a maioria a gente com certeza vai usar e vai fazer toda a diferença quando você chegar lá no final e pensar, ainda bem que eu comecei a estudar isso antes e eu já sei de tudo isso para que hoje eu possa ajudar outras pessoas também. Então, se você quer se tornar uma pessoa mais estudiosa esse ano, já deixa aqui nos comentários para eu saber quem tá comigo nessa jornada também. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo, porque tem muito conteúdo aqui para realmente transformar o seu 2025. Tem uma playlist completa aqui no canal de como fazer de 2025 o melhor ano da sua vida. Eu vou deixar o link dele aqui nos cards e na descrição desse vídeo para você assistir. E o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela, com certeza vai te ajudar a te tornar uma pessoa mais produtiva, como eu falei pra vocês, começando por pequenos bloquinhos de estudos a grandes momentos de estudos, para você realmente aprender tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você realmente tem interesse e transformar isso em algo que vai transformar a sua vida. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e assiste esse próximo que vai estar aqui na tela. Um beijo!